Nós vamos ver hoje, nesta manhã, o tema A Graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. É um texto que já examinamos muitas vezes aqui ao longo dos tempos, mas que precisa ser mais digerido, mais entendido e vivido por cada um de nós sem distinção. Nesta semana, nas células que voltam a funcionar normalmente nessa semana próxima agora, a partir de amanhã, nós vamos tratar do que vamos ver nesta manhã. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Seria bom que fosse colocado agora o slide número 1 com o mapa da Macedônia. E a luz aqui fosse apagada, para que a gente pudesse ver direitinho. Eu esqueci minha caneta que me ajuda a... Macedônia é aquela região lá em cima, embaixo tem a Grécia e a Caia. Mas Macedônia, ali tem igreja de Bereia, Tessalônica, ali Bereia, onde está a Tessalônica, Anfípolis, Filipos, Neápolis, todas essas igrejas faziam parte da Macedônia do Novo Testamento. Podemos ver hoje a Macedônia atualmente, é o próximo mapa, é o número 2. Hoje, aqui é um mapa ampliado. Não está em português esse mapa, mas a Macedônia hoje ficou reduzida a isso aí. Esse círculo aqui faz fronteira com a Grécia, com a Albânia, com a Bulgária, e ali tem uma que eu não estou vendo aqui com tanta clareza. Alguém lê? É Kosovo. Tá. Muito bem. O apóstolo Paulo escreveu então aos Coríntios dizendo: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Vamos entender o que é graça. Todos nós aprendemos, quem fez o discipulado desde o início, aprende que graça é um favor que nos é dado gratuitamente. E é pela graça que nós somos salvos, Efésios 2:8, nós somos perdoados e temos a remissão dos pecados, Efésios 1:7. Nos tornamos filhos de Deus, Efésios 1:5-7. Nos tornamos herdeiros de Deus e habitação de Deus no Espírito, Gálatas 4:6-7. Nós temos a vida eterna, Romanos 6:23. Isso para não citar um monte de outros versículos que podiam ser citados. Pela graça nós podemos vencer as tribulações, podemos vencer a nossa luta contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais das trevas, e podemos vencer o maligno. Podemos vencer a nossa carne, talvez um dos maiores inimigos nossos seja realmente a nossa própria carne, as tentações,
o mundo e o pecado. Pela graça de Deus, nós podemos exercer o ministério e assim servir o Senhor. Talvez nem todos conheçam esses 3 versos que eu vou citar. 3 versos, 3 citações. 1 Coríntios 3,10, o apóstolo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor. Ele está usando a figura de um edifício e ele diz que lançou o fundamento e outro edifica sobre ele. Ele, como apóstolo, tinha a responsabilidade de plantar igrejas. E ele ia a lugares onde não havia igrejas, onde as pessoas não tinham ouvido falar de Jesus. Então ele lançava o fundamento, as bases, as diretrizes principais que... Aliás, ele fala no fundamento. O fundamento não é outro senão Cristo, e ele diz isso nos versos seguintes. 1 Coríntios 3,10 e versos seguintes. E depois ele diz, e outro edifica sobre ele. Outros seriam os que vão ministrar, seriam pastores, seriam profetas, que ministrariam aquela igreja e cuidariam daquele rebanho. Ele diz que ninguém pode lançar outro fundamento a não ser Jesus. Agora veja, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como sábio construtor, ou seja, eu cumpri o meu ministério. Eu fiz o que fui chamado para fazer. Depois, 1 Coríntios 15,10, ele diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio. E peguei a mesma referência. 1 Coríntios 15,10. Não sei o que aconteceu aqui. 1 Coríntios 15, 10. Esse talvez seja o mais importante texto sobre isso. Ele diz assim, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais que todos eles. Todos eles é uma referência aos outros apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, ele reconhece que ele trabalhou muito mais arduamente do que todos os outros apóstolos. E se você examinar as Escrituras, você vai ter que reconhecer que isso foi e é uma verdade. Mas ele diz, não eu. Mas ele acrescenta, não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu e você não podemos fazer nada sem a graça de Deus. Efésios 3, 7 e 8 dizem assim, aliás, está tudo errado aqui, eu não sei o que aconteceu. Eu vou, Efésios 3, ele diz assim, de modo que nem o que planta é alguma coisa... Não, isso aqui não é Colossenses, não. Não é Efésios, não. Efésios 3, 7. Ele diz assim... Ele está falando o seguinte, no verso 6, o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro. A palavra ministro literalmente significa servo,
conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então ele foi constituído servo conforme o dom que ele recebeu de Deus. Ele chama de o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os apóstolos, foi dada essa graça. E ele explica que graça é de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus que criou todas as coisas. Então, ele se refere à graça de pregar aos gentios o evangelho de Deus. Então, isso para nos ajudar a entender graça. Graça não é algo que eu tenho, não é nenhuma capacidade especial. E nós podemos resumir isso naquilo que Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Quando estamos em Jesus, Ele nos concede graça, nos concede perdão, salvação, vida eterna, a filiação, que foi falado aqui no final do período de louvor. Somos filhos de Deus, sim, mas recebemos de Deus tudo isso de graça e recebemos graça para fazer a obra que Ele nos chama a fazer. Nenhum de nós foi chamado para ficar sentado no banco. Nós fomos chamados para servir. E à medida em que nós nos dispomos, Ele nos capacita. Não espere ser primeiro capacitado, você nunca vai ver isso. Você vai em obediência e Ele capacita você. Se Ele chama você, se Ele impulsiona você, não resista, porque Ele capacita. Ele capacita para aquele que chama. Ele nunca chama ninguém para fazer algo que você possa fazer, que eu possa fazer. Ele não chama ninguém com base na capacidade da pessoa, mas sim com base na capacitação que vem dele. Isso é graça. Então, ele disse, vou ler outra vez o verso 1 de 1 Coríntios 8:1. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. As igrejas que ficavam nessa região que mostramos anteriormente, quando vocês viram aí um mapa. Isto foi escrito dentro de um contexto histórico. E o contexto histórico que nós encontramos bem detalhadamente está em Atos 11, 27 e 28. Diz assim: naqueles dias alguns profetas foram a Jerusalém, diante de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles. Obrigado, Jorge. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Esta fome veio nos dias do imperador Cláudio. Cláudio foi imperador romano nos anos 41 a 54 depois de Cristo. Quando eu digo depois de Cristo, é o calendário que nós temos no ano 54, depois que Cristo veio. E o texto diz que foi previsto que haveria uma grande fome em todo o mundo. E essa fome, diz o texto de Atos, que veio nos dias do imperador Cláudio.
E o que aconteceu? Então, Atos 11, 29 e 30, eles estavam na igreja de Antioquia da Síria, e Roseli pode mostrar aí o slide 3. Ali, Antioquia da Síria, ali naquele canto ali. Quando a igreja foi dispersa, eles foram dispersos e foram subindo, chegaram a Antioquia, foram para Chipre e dali foi para outros lugares. Mas a igreja floresceu ali, foi uma igreja missionária, a igreja de Antioquia. E Atos 11, 29, 30 diz assim: os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Por que aos irmãos da Judéia? Se a fome veio em todo o mundo, mas lá a coisa era mais agressiva, essa fome. E eu já expliquei aqui muitas vezes em outros contextos, quando um judeu cria em Jesus, normalmente ele era deserdado e ele era expulso da família, era expulso da sinagoga, ele perdia trabalho, perdia tudo aquilo que ele tinha, porque havia crido em Jesus. E era assim que se fazia aos que haviam crido em Jesus. Normalmente perdiam todos os seus bens, recursos, e como hoje ocorre no mundo muçulmano, quando um deles se converte a Jesus, eles são expulsos da família, são perseguidos e muitas vezes são mortos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele falou de uma viagem para levar os recursos levantados entre os irmãos da província da Macedônia e Acaia. E vamos ver ali novamente o mapa 3, por favor. O mapa número 3. Macedônia é aquela região que fica lá em cima. Acaia é onde, vocês estão vendo Corinto aqui embaixo? Então, Acaia era uma outra província, a província da Macedônia, a província de Acaia. Então, o texto diz assim: mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia era principalmente a igreja de Corinto e os arredores, né? Resolveram levantar uma oferta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem e, de fato, lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Esse é um princípio bíblico que está bem explanado em outros textos bíblicos, como na Epístola aos Gálatas, mas não vamos ver isso agora. Então, ele está levando a oferta das igrejas da Macedônia e Acaia, ou seja, a igreja dos coríntios. Hoje à noite, com a graça de Deus, eu quero tratar com os irmãos algo que foi muito bom para mim, pessoalmente, e que é um desdobramento desse assunto de hoje, mas de uma riqueza incrível, pelo menos para mim foi, não é? Eu espero que seja para vocês também. Então, ele já está
nesse texto que nós lemos de Romanos, ele já está indo levar essa oferta. Mas aqui ele começa a mostrar o que a Macedônia fez. E depois ele vai mostrar como ele trabalhou com a igreja de Acaia, a igreja de Corinto, para levá-los a fazerem algo semelhante ao que fez a igreja da Macedônia. Só que a igreja de Corinto era uma igreja rica, era uma igreja próspera, rica materialmente falando, enquanto as igrejas da Macedônia, por N razões que devemos ver aqui também, hoje, agora, não eram tão favorecidas na área material. Ainda no final da sua primeira epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo já havia dado instruções acerca da maneira como esta oferta deveria ser levantada. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Ele não queria que a oferta fosse algo de improviso e que eles dessem assim, olha, vamos levantar uma oferta agora. Não, ele queria que eles se preparassem, estivessem conscientes do que estavam fazendo e fossem ajuntando, para quando os que foram buscar essa oferta lá chegassem, encontrassem a oferta pronta. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas àqueles que vocês aprovarem, alguém que serviria de testemunha e de guardiães seriam também desse recurso, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Por isso o apóstolo Paulo escreveu, eu vou repetir mais uma vez, também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Ainda uma vez, por que graça? Que graça é essa? Graça é algo que eu e você não podemos fazer por nós mesmos, não é o que eu sei, não é o que eu aprendi, é algo que Deus me dá para que eu possa fazer de forma sobrenatural. 2 Coríntios 12, 9, o apóstolo Paulo descreve isso de uma forma muito especial. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A fraqueza de quem? Do apóstolo. O apóstolo era fraco? Sim, ele diz isso com todas as letras. E ele, quando escreve aos Coríntios, ele diz, foi em fraqueza e temor que eu estive diante de vocês. Isso na carne, isso no homem natural, não é? Mas então ele diz, o Senhor disse para ele, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. O poder de Deus se manifesta quando eu e você reconhecemos que não podemos. Tudo que você acha que pode, você está fazendo na carne. E normalmente essas coisas não funcionam, não dão fruto. Você tem uma trabalheira, você fica cansado, exausto e não produz o resultado desejado. Porque foi você. E Deus permite que eu e você nos cansemos.
fiquemos exaustos até que entreguemos os pontos. E então reconheçamos que é Ele. É o poder dele. Aí o poder dele entra. E quando o poder dele se manifesta, então você sabe que não foi você. Você sabe que você não poderia fazer o que você tentou e não conseguiu. Agora Deus fala, tá, então sai do caminho, deixa eu mostrar para você o meu poder. Aí quando você vir o poder de Deus, você não vai dizer que foi você. Ah, eu nada. Não tem lugar para o eu, não tem lugar para você, não tem lugar para ninguém. A glória de Deus, Ele não dá para ninguém. A glória é dele. Então, Ele deixa que eu e você nos desgastemos, nos cansemos, até que, então, cheguemos no fim da linha e digamos, olha, eu não consigo. Estou cansado, estou exausto. Aí Ele fala, sai do caminho, deixa eu fazer. E aí Ele faz. E aí você tem que dar glória para Ele, porque não tem outro jeito. Não tem como você não ver que é Ele. Como a graça de Deus ficou evidente entre os macedônios? Primeiro, porque em meio a muita prova de tribulação, eles manifestaram grande alegria em ofertar. Em meio a muita prova de tribulação. É isso que diz o verso 2 na sua primeira parte. Desde o início, os cristãos da Macedônia foram perseguidos. Se você examinar os capítulos 16 e 17 de Atos dos Apóstolos, você vai ver como Paulo foi perseguido e como foram perseguidos os que se tornaram crentes em Jesus nas regiões da Macedônia. E é por isso que, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29, o apóstolo escreveu dizendo, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Sofrer por Cristo não é sofrer porque você errou, porque você falhou. Sofrer por Cristo é sofrer por dar testemunho de Cristo e ser perseguido porque você é cristão, porque você crê em Jesus. Então o sofrimento que a igreja experimentou não foi porque havia pecado, mas foi porque eles assumiram, vestiram a camisa de crentes em Jesus. E então os judeus que moravam nessas regiões caíram de pau em cima deles. E do apóstolo Paulo, né? Escrevendo a outra igreja, a igreja de Tessalônica, que fica na Macedônia, capítulo 2, versículo 14, o apóstolo diz assim, tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios, eram patrícios porque haviam nascido lá, mas eram judeus, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Então, essas igrejas foram perseguidas e vamos ver isso daqui a pouco melhor. Segundo, porque a profunda pobreza deles não impediu que ofertassem com grande riqueza de generosidade. O texto diz, porque a profunda pobreza, não eram apenas pobres, a pobreza deles foi profunda, transbordou em grande riqueza de generosidade. Você vai dizer, como é que pode isso? Bem,
As perseguições acarretavam destruição de propriedades, saques de riquezas. O pouco se tornava em nada. Os cristãos da Macedônia eram um grande desafio para os coríntios, porque os coríntios, diferentemente dos macedônios, eram abastados, não tinham perseguição, e então, em termos de prosperidade, eles eram prósperos. Então, continuamos a perguntar, como a graça de Deus ficou evidente entre os macedônios? Em terceiro lugar, porque eles ofertaram na medida de suas posses. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, 2 Coríntios 8, 3, letras A e C, ou seja, o início e o fim do versículo. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, eles contribuíram. E é importante ressaltar o que depois é dito em 2 Coríntios 8:12, porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Então Deus não pede que você dê nada que Ele não tenha antes dado para você. Mesmo que seja pouco, todos nós temos alguma coisa que podemos dar. Então, eles deram na medida do que podiam. Mas, em quarto lugar, eles ofertaram também acima de suas posses. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram. O que é contribuir além das nossas posses? É dar além do que podemos, é dar sacrificialmente. Alguma coisa que eu gostaria de fazer, mas que eu vou abrir mão para então levantar essa oferta. Levantar não, para dar essa oferta, entregar essa oferta. É a compra de um tênis que você pode adiar, é a compra de uma roupa que você pode adiar, e N coisas que você quer, tem vontade de ter, mas que pode ser adiado. Pode ser até um alimento que você gosta muito, e você pode ficar sem ele. Eu não estou dizendo de passar fome, não. Estou dizendo de deixar de ter alguma iguaria, alguma coisa especial. Não é? Então, dar além do que podemos é dar sacrificialmente. Marcos 12, 41 a 44. Esse texto já falamos sobre ele aqui muitas vezes, mas eu não lembro de ter pregado sobre ele ainda não. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes. E Jesus explica por quê. Porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Eu não estou querendo com isso incentivar você a dar tudo que você tem. E em nenhum lugar nós temos esse ensino. Você vai dizer, mas e esse texto? Esse texto diz o que alguém fez, mas não é regra, não é mandamento, é algo que a pessoa escolheu fazer.
Então, eu posso escolher abrir mão de uma coisa que eu quero abrir mão para poder dar. Isso seria dar acima do que eu posso, em função do que eu preciso, mas posso adiar, posso prorrogar, posso deixar para depois, ou posso abrir mão disso. Por quê? Porque eu achei mais importante participar, junto com outros, daquilo que está, do desafio que está diante de mim. Como a graça de Deus ficou evidente entre os macedônios? Em quinto lugar, porque eles ofertaram voluntariamente. Versículo 3, porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. Isso significa que eles fizeram por vontade própria. Não houve coação, não houve pressão. E o meu propósito ao trazer aqui é porque, ao trazer essas mensagens aqui, é despertar-nos para sermos generosos em dar. Nós precisamos ser menos gananciosos, menos avarentos. E uma coisa que nós, brasileiros, muitas vezes temos dificuldade é de dar. Culturalmente, o brasileiro é ensinado a tirar vantagem de tudo. Às vezes eu vejo pessoas que compram coisas no bazar para levantar recursos, seja para missões, seja para obras emergenciais. Elas querem pagar o mínimo. Querem comprar lá porque é vantajoso. As coisas são dadas quase que de graça. E isso aí não faz... Bom, eu só estou mostrando como é que você e a população e todos nós somos desde criança, através de uma cultura doentia, levados a tirar vantagem de tudo. Mas isso não é bíblico. O bíblico é dar. O bíblico é abençoar o outro. Jesus disse que é mais o quê? É muito mais bem-aventurado dar do que receber. Aliás, eu lembro de quem disse isso foi o apóstolo Paulo, mas eu acho, não sei, tá? Agora não tenho certeza não. Mas eu acho que foi ele. Então nós estamos falando que eles ofertaram voluntariamente. Nós já vimos em mensagens anteriores, Êxodo 35, 5, houve uma ordem. A ordem veio de Deus. Então o texto diz assim: separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor, cada um de coração disposto. Voluntariamente atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, e aí vai dizendo que era para trazer. Era para a construção do tabernáculo. E Deus pediu que Moisés dissesse isso ao povo. Depois, mais tarde, na construção do templo, juntando tudo para a construção do templo, segundo Crônicas 29, 14, Davi está agradecendo
está dizendo assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Então parece que falta o entendimento, que não é o seu esforço. É claro que você tem que se esforçar, Deus não incentiva o preguiçoso, Deus não incentiva você ficar deitado e esperando que caia do céu. O texto que me vem à mente agora é o Salmo 130, deixa eu ver, não é esse, é o 127. O texto diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas o texto não diz que você não tem que trabalhar, não. Alguém tem que construir. Mas se o Senhor não estiver nesse negócio, você está perdendo tempo. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não significa que você não tem que fechar a porta. Eu não sei quantos aqui já esqueceram a chave do lado de fora. Alguém? Tá, eu já fiz, muitas vezes. Outro dia eu fui chamar o vizinho lá, achei que a chave era um cordão que eles penduravam lá na porta. Eu pensei que fosse a chave que tivesse pendurado. Quebrei a cara, mas não era o que eu pensei. Mas eu já deixei muitas vezes. Já esqueci de fechar a porta do lado de dentro também. E se o senhor... Olha, eu devo vigiar, devo fazer isso todo dia, mas se o senhor não estiver guardando, nada vai adiantar. Ele diz assim: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Será que ele está dizendo: olha, então durma e vai cair, eu vou dar para vocês? Não, ele nunca disse isso. O apóstolo Paulo disse: se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Então, isso está em 2 Tessalonicenses. Lá, procura lá que você acha. O que o Senhor está... Eu já nem sei onde é que eu estava. Sim. Tá. Mas o que eu quero mostrar é que você... Bom, eu já nem sei mais o que eu ia dizer, mas agora... Então eu vou voltar ao quinto ponto, porque eles ofertaram voluntariamente, porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. Então, sempre os textos que eu acabei de citar anteriormente mostram que houve disposição, houve uma escolha em dar ou não dar. E, bom, eu me perdi na outra, agora vou em frente. Como a graça de Deus ficou evidente entre os macedônios? Em sexto lugar, porque eles pediram com insistência para terem o privilégio de dar. Aqui é muito importante ressaltar isso. Ele diz assim no versos 3 e 4, porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos. Então, eles pediram. Talvez eu fique imaginando que o apóstolo Paulo falou: não, eu não vou levantar essa oferta não, vocês estão passando por muitas necessidades. Mas o apóstolo diz que eles pediram,
com insistência a graça de participarem da assistência aos santos. Então, vejam, eles não só fizeram de forma voluntária, mas eles pediram, queremos fazer, queremos participar, e insistiram. Isso significa que houve uma certa relutância do apóstolo e dos que estavam com ele em face do que eles estavam vendo lá. Como é que vamos pedir oferta desse povo? Na visão deles, talvez, eles precisassem ser ajudados. Mas eles quiseram participar. E participaram. Para eles dar era um privilégio. E eu espero que nós estejamos nos conscientizando deste privilégio. Eu sou totalmente contra essas... Até porque eu não sei, não gosto, nunca gostei de ficar manipulando. Olha, se o senhor não faz, eu não vou fazer, não. Agora, cabe a mim falar. Agora, cada um é você com Deus. Eu já contei isso aqui outras vezes. Houve uma época da minha vida que as finanças estavam bem parcas, bem poucas, e eu fui numa reunião, não vou nem citar, não vou dizer que tipo de reunião era, mas estava lá ouvindo a pregação. Era até um pregador que eu sempre admirei muito, mas ele apelou, faltou só, ele incentivou as pessoas a assinarem cheques que deveriam ser cobertos posteriormente. E deviam fazer isso pela fé. Olha, eu não vejo nenhuma base bíblica para ninguém fazer isso, não. Não existe isso. A Bíblia diz que eu não devo ficar devendo nada para ninguém, a não ser o amor com que devemos amar uns aos outros. Quando eu falo quando nós estamos falando de uma igreja quase paupérrima, mas que resolveu que queria participar. Foi voluntário, foi espontâneo, foi algo feito com insistência. Eu penso que nós damos à medida em que cremos que quem nos dá é o Senhor. Como Davi diz, porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Né? Agora, em 7º lugar, como a graça de Deus ficou evidente entre os macedônios. Verso 5. Porque antes de darem algo ao Senhor, eles se deram a si mesmos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Então, o que significa isso? Que ninguém pode dar nada para o Senhor, porque tudo que nós damos é para Deus. Eu me refiro, mesmo o que você dá aqui, o que você dá lá fora também. Quando você dá uma esmola, você está dando em nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que tudo que eu fizer, eu devo fazer em nome de Jesus. Eu sei que às vezes é difícil a gente saber a quem dá. E não é uma coisa fácil dar lá fora, não. Eu acho muito difícil dar lá fora. Mas
Eu não sei se eu já contei isso aqui, porque às vezes eu me esqueço, mas nós temos o costume de ter no carro alguns biscoitos que a gente dá quando passa por alguém que está pedindo. E já vi pessoas receberem e agradecerem tanto que a gente fica misericórdia. E outros que não querem, eu quero é o din-din, né? Aí você já viu, bom. Mas o que estamos vendo é que o texto diz assim: não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós. Ninguém pode dar nada de forma voluntária, alegre, espontânea, disposta, com alegria, com gratidão, com louvor, a menos que tenha se dado primeiro ao Senhor. Houve um caso na minha vida, no meu ministério pastoral, em que uma pessoa veio falar comigo que ele estava dando e não tinha retorno. Eu falei, por que você está dando? Ele disse, eu dou porque eu quero receber. Eu falei, você não vai receber nunca. Existe promessa? Existe, mas a gente não tem que dar porque quero receber. Você não está fazendo negócio com Deus. Se fosse assim, você está investindo no reino. Então, você não está fazendo para ter retribuição. Se vier, amém. Mas o Senhor sempre dá retorno quando você dá por amor, espontaneamente, voluntariamente, enfim, quando se abre o bolso, mas abre como quem já abriu o coração. Porque Jesus disse que o nosso coração está, como é que é? Mateus 6, se não me engano, verso 24. Vamos ver se eu consigo chegar lá. Mateus 6, 23. Não, é o 20... Não, o 19 e o 20. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque esse é o texto. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. As riquezas, os bens, não há nada contrário a isso. Mas se você fizer disso o seu Deus, você não pode ter as duas coisas, Deus e as riquezas. Porque Jesus disse, você vai amar um e desprezar o outro, ou vice-versa. Nós devemos buscar o reino. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, ele se refere a alimento, a vestuário, enfim, tudo que eu e você precisamos. Ele promete dar. Agora, nós temos que realmente entregar nossa vida ao Senhor. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo
como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Com certeza aqui está falando de santificação, está falando de entregar o nosso corpo para ser do Senhor. E se o meu corpo está entregue ao Senhor, Ele é dono dele para eu servir, para eu também dar do que Ele me dá, porque Jesus disse que quem dá a vida não vai dar o sustento. Quem fez o corpo não pode dar as vestes. Então, ele diz que pelas misericórdias de Deus, tendo em vista a misericórdia de Deus para comigo e para com você, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. É a primeira coisa. Se você ainda não entregou totalmente sua vida ao Senhor, seu culto deixa a desejar, porque não tem sentido se você ainda não se entregou totalmente ao Senhor. E ele diz, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós não temos que viver de acordo com os padrões deste mundo, com o sistema deste mundo que é governado pelo inimigo. Jesus chama o inimigo de o príncipe deste mundo. E quando Jesus foi tentado como homem, o que o inimigo ofereceu foi o que existe no mundo. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus mandou ele andar. Conclusão. O apóstolo escreveu aos Coríntios dizendo, também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Como isso ficou evidente entre os macedônios, essa graça. O que nós observamos aqui é graça, é poder de Deus para dar. Então, é dar quando aparentemente não há como dar. A coisa que mais a gente ouve, eu não dou porque eu não posso, eu estou passando por um momento. Por quê? Você dá prioridade a outras coisas, o resto é o resto. Como a graça de Deus ficou evidente entre os macedônios? Primeiro, porque em meio a muita prova de tribulação, eles manifestaram grande alegria em ofertar. Segundo, porque a profunda pobreza deles não impediu que ofertassem com grande riqueza de generosidade. Terceiro, porque eles ofertaram na medida de suas posses. Em quarto lugar, porque eles ofertaram também acima de suas posses. Em quinto lugar, porque eles ofertaram voluntariamente. Em sexto lugar, porque eles pediram com insistência para terem o privilégio de dar. Em sétimo lugar, porque antes de darem algo ao Senhor, eles deram a si mesmos, se deram a si mesmos. Então, ninguém pode dar nada a Deus se a sua vida não for primeiro dada como oferta inteira a Deus.